Olá, nesse momento eu quero convidar a fazermos junto uma reflexão a partir de uma série de mensagens que estou escrevendo. É uma série de mensagens titulada Entrelaçando os Fios, a temporalidade no tecido da eternidade. E a partir desse tema eu estou criando vários outros temas que são aplicáveis ao assunto. E hoje eu quero falar sobre a reflexão, aliás, o reflexo do divino no pó da terra. No pó da terra. Eu quero usar como base um texto que se encontra no Gênesis capítulo 32, do 22, que diz assim: Naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou as suas mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tornou-los e fez-o passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. De todo esse texto, eu quero fazer uma introdução aqui rápida. Jacó está num vaú. Os vaús eram pequenos espaços de passagem entre a correnteza dos rios, do rio Jordão, as correntezas que englobava todo um espaço geográfico. E Jacó, ele está diante de um vaú que representa uma fronteira. Ele tem que romper o antigo para o novo. Jacó tem na sua vida o encontro com o Betel, que significa casa de Deus, ou um reflexo daquilo que deve ser ele mesmo, a casa do próprio Deus. Mas também ele tem um encontro com Jaboque, que representa o romper do antes para o novo. Mas em todo esse texto aqui, que ele passa toda a sua família e fica só, essa palavra lutou tem várias. Dentro da literatura judaica tem várias interpretações. E eu quero falar a partir do tema que eu falei aqui, o reflexo do divino no pó da terra, é que uma das reflexões e uma das interpretações se tem de que nessa luta, que Jacó está lutando com a teofania divina, está lutando com um ser que representa o reflexo do divino, a presença de Deus. Dizem os rabinos que a luta começou a levantar muito pó da terra. E a luta, dentro do contexto, começa a levantar esse pó. E os místicos rabinos interpretam que esse pó se levanta e esse pó sobe numa altura que, dentro de uma lógica humana, dentro de uma interpretação lógica, é até impossível, mas dizem que esse pó vai até o trono do divino. E exatamente a partir desse pó que eu quero chamar a sua atenção, porque esse pó é uma metáfora daquilo que está dentro do Jacó, as fragilidades, as dificuldades, o seu próprio eu, a sua estrutura, que é uma criação divina, mas que tem um reflexo do divino. Então Jacó está lutando, e esse pó, representando ele mesmo, vai ter o reflexo do próprio Deus, do divino, que chama o Jacó a sair de dentro do esconderijo dele mesmo. Ele criou esconderijos, e muitas vezes somos nós os nossos próprios refúgios. Nós fugimos das circunstâncias que estamos vivendo e queremos fugir. Jacó está dentro dos contextos da vida dele, até então, ele é um fugitivo. Sempre que as relações conspiram contra ele, requerendo dele uma postura do próprio eu dele, ele foge. Porque ele costumava a se personificar do outro, e sempre fugia do que ele era. E essa presença divina, esse reflexo do divino sobre a estrutura dele, chama ele a sair do esconderijo,
a sair das cavernas psicológicas, cavernas da alma dele. Então, diante dessa reflexão, nós podemos entender que muitas vezes nós estamos fugindo da nossa existência, fugindo da nossa própria estrutura. Mas o que o texto nos apresenta também é um Jacó que está relutando em busca de transcender toda essa estrutura, porque chega um momento que os refúgios, os esconderijos dele, já não cabia mais ele mesmo, porque já não escondia ele dele mesmo, e ele agora tem que encontrar ele mesmo. E uma das interpretações rabínicas desse ser, na conjunção de palavras, dizem que esse ser é um ser de fogo e que na realidade, diante dessa luta, esse ser queima Jacó com fogo. E uma das metáforas que a Bíblia usa da manifestação do divino é o fogo. O fogo não é esse fogo humano. É lógico que a descrição fogo da Bíblia vai nos descrever a partir dessa manifestação divina. É para a gente entender mais ou menos nessa conjectura que entendemos do fogo, para entendermos dentro de uma metáfora esse fogo divino que nós não sabemos o que é, não temos uma ideia do que seja. Metáforas porque nós não temos uma capacidade de abstrair o que significa de verdade, a sua substância, toda uma descrição literária. Então esse ser queima Jacó com fogo. Então nós temos um Jacó que se encontra consigo mesmo. Um Jacó que depois rompe o val de Jaboque e se encontra com Peniel. E ele diz, a minha vida foi poupada, porque eu vi a face de Deus, vi Deus face a face. E essa palavra face a face é uma metáfora, porque Deus é um ser incorpóreo, Deus não temos como ver Deus. Mas Jacó está se referindo a que ele vê Deus a partir quando ele se encontra. Ele vê Deus a partir da misericórdia. Ele vê Deus a partir quando ele chama ele de dentro para fora. Ele chama a estrutura do pó que ele é. E ele vê o reflexo do divino. E o fogo como um símbolo, como uma metáfora de santificação, de purificação, de transformação, de chamar ele a transcender, a não ser mais um fugitivo. Então essa poeira, na descrição judaica, subindo até Deus, representando que Deus é um Deus presente e que o reflexo do divino vai sobre Jacó, convidando ele a sair, a transcender dos esconderijos do próprio eu dele e se encontrar com Deus. E a partir desse encontro, o Jacó é transformado em Israel. Podemos sim ter um encontro, entrelaçar os nossos fios temporários dentro do eterno, em busca daquilo que é eterno. Mas devemos romper com toda a mediocridade, com todo o ego, com todo o medo, com todo essa mecânica psicológica, religiosa que criamos para fugir de quem somos e encontrarmos conosco mesmo, reconhecer quem somos e vamos com certeza, lá no fundo, ouvirmos a voz de Deus falando quem somos a partir da palavra de Deus. Deus os abençoe. Amém.